Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa maravilhosa série que iniciamos, respondendo inscritos, e dessa feita eu estarei respondendo a uma pergunta escatológica, de um amado e querido irmão, sobre o texto de Judas, na carta de Judas, versículo 14. E ele gostaria de saber se a expressão que aparece aqui no final do versículo 14, dessa maravilhosa carta, santos, se a expressão santos aqui se refere à igreja, vindo com Cristo, ou aos anjos. Então, a expressão santos aqui, do versículo 14, da carta de Judas, se refere à igreja, vindo com Cristo em sua segunda vinda, ou aos anjos. E antes de responder aqui, dando uma pequena pincelada, eu fiz a exposição dessa carta, toda essa carta, ano passado, e não só da carta de Judas, eu fiz a exposição de Sofonias, de Zacarias, da carta aos Romanos, de Malaquias. E se vocês quiserem assistir todas essas exposições, é só ir aqui na playlist do meu canal e você vai encontrar todas essas exposições, tá? E na carta de Judas eu falo do contexto histórico, enfim, assista essa exposição e eu tenho certeza que você irá gostar. E o tema da carta, Judas escreve essa carta para combater os falsos mestres, tá? Que estavam se infiltrando na igreja. E se eu fosse dar um tema para essa carta, o tema seria esse: os infiltrados. Eles, de maneira sorrateira, vão adentrando na igreja, são lobos em pele de cordeiro e começa a trazer problemas. E Judas escreve para combatê-los, falando do juízo que viria sobre eles. E Judas cita exemplos do Antigo Testamento. O exemplo de Balaão, porque os falsos mestres aqui são gananciosos, pensam só no lucro, pensam em arrancar a pele, a carne das ovelhas, assim como Balaão se vendeu para Balaque, o rei dos Moabitas, para amaldiçoar o povo de Deus. Esses falsos mestres fazem a mesma coisa. Cita Caim, cita a rebelião do povo no deserto, cita aqui Sodoma e Gomorra, enfim, cita vários exemplos do Antigo Testamento para falar que os falsos mestres seriam destruídos, julgados. E no versículo 14, ele está falando da segunda vinda de Cristo. E o texto diz assim, versículo 14, que é a sua pergunta, meu querido. Foi a respeito deles quem? Os falsos mestres. Que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos. E aqui há um detalhe importantíssimo. Quando você pega as versões, várias versões que nós temos em português, tem versões que ela não é fiel ao original. Todas as versões têm problemas, Por isso que é bom conhecer um pouco de grego. Se não conhece grego, tem um dicionário de grego, tá? Um comentário exegético vai te ajudar bastante a compreender o texto. E vários gramáticos, para não dizer todos, todos os gramáticos, os eruditos em Novo Testamento, principalmente aqueles que trabalham a carta de Judas, ou comentaram a carta de Judas, falam que no versículo 14 aqui, a expressão santos seria melhor traduzida por miríades. E miríades se refere a anjos. Então aqui no versículo 14, que fala da segunda vinda de Cristo, que ele vem também julgar, tá? Também é julgamento, ele vem para julgar os falsos mestres, aqui no contexto de Judas, da carta de Judas. Então, ele não vem com a igreja, ele vem com os anjos. Ele vem com as suas miríades. Porque, como eu falei, a expressão santos aqui que aparece no final seria melhor traduzida, segundo os gramáticos, segundo os estudiosos do Novo Testamento, os eruditos, por miríades. Então ficaria assim: foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de suas miríades,
os seus anjos. Então ele vem com os anjos. E outros textos, nós vamos ler aqui, fala do propósito. Por que Deus vem com os anjos? Tem um propósito. Ou melhor, por que Cristo vem com os anjos? Tem um propósito aí. Tem um propósito aí. E eu vou ler alguns textos, tem vários. Eu vou ler aqui alguns textos que corroboram, né, que demonstram de maneira peremptória, satisfatória, coesa e objetiva porque Cristo vem com os anjos. Tá? Cristo vem com os anjos. E o motivo primaz, principal, porque Cristo vem com os anjos, tá? Está em Mateus, capítulo 24, versículos 29 a 31. Eu só vou ler o versículo 31 para ganhar tempo. Tá? Qual é a função dos anjos? Ou por que os anjos vêm com Cristo em sua segunda vinda? E outro detalhe aqui, queridos. Eu não sou pré-tribulacionista. Talvez o irmão que fez a pergunta seja pré-tribulacionista. Eu já fui pré-tribulacionista. Hoje não sou mais. Eu respeito os meus irmãos pré-tribulacionistas. Não estou aqui para atacá-los, Deus me livre, Deus me livre. Só que eu não defendo mais essa linha, esse ponto de vista. Não defendo mais. Porque os nossos irmãos pré-tribulacionistas dividem a vinda de Cristo em duas fases. Arrebatamento e segunda vinda. Arrebatamento é a primeira fase, onde ele vem de maneira secreta e arrebata a sua igreja. Ele arrebatando a sua igreja, o encontro é nos ares, tá? Ali tem um tribunal de Cristo, depois a igreja vai para o céu desfrutar das bodas do Cordeiro. Esse é o esquema escatológico pré-tribulacionista. Após isso, aqui na terra aparece o anticristo e se desencadeia a grande tribulação que dura 7 anos. Dura 7 anos. No final da grande tribulação, no final dos 7 anos, Cristo volta novamente, aí já é a segunda vinda, tá? Cristo volta novamente com a igreja, então ele volta do céu com a igreja para salvar Israel da batalha do Armagedon, salva Israel dessa batalha, julga as nações e estabelece o reino milenar. Esse é o esquema pré-tribulacionista, que divide a vinda de Cristo em duas fases, arrebatamento e segunda vinda. Arrebatamento é a primeira fase, onde ele vem para arrebatar a igreja de maneira secreta, tá? E a segunda vinda, ele vem com a igreja para salvar Israel da batalha do Armagedon. Esse é o esquema. Foi assim que eu aprendi. Hoje não defendo mais, porque eu entendo que segunda vinda e arrebatamento é a mesma coisa, é o mesmo evento. E lembrando, outro detalhe aqui importante para nós. Todas as linhas escatológicas, todas, têm pontos fracos. Tem pontos fortes e pontos fracos. O pré tem, o pós-tribulacionismo, que eu defendo hoje, também tem. O mid-tribulacionismo, ou meso-tribulacionismo, que é a mesma coisa, que entende que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, também tem pontos fracos. Todas têm. Todas têm. Então nós temos que ser humildes. Tá? Nenhuma visão escatológica, nenhuma linha escatológica é perfeita. Nenhuma. Todas elas têm pontos fracos e fortes. E tem pontos soltos aí que não consegue linkar. O importante é que, independente da sua linha que você defenda, meu querido, ou vocês que estão aqui acompanhando esse vídeo, entendam uma coisa, Cristo vai voltar. Se vai ser em duas fases, se vai ser em uma única fase, não importa. O importante é que ele vai voltar de maneira física e visível, e nós estaremos com ele. Esse é o ponto. Então, Mateus capítulo 24, versículos 29 a 31, fala da segunda vinda de Cristo. E no versículo 31 diz assim: e ele enviará os seus anjos. Olha só o propósito, porque ele vem com os anjos. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 cantos da terra, de uma a outra extremidade do céu. Então o propósito de ele vir com os anjos é que os anjos vão vir, tá? E vai reunir a igreja, os escolhidos, dos 4 cantos da terra. E essa expressão 4 cantos da terra
se refere, naquela época, a expressão quatro cantos, né? Norte, sul, leste, oeste, se refere a todo o planeta, em todo lugar. Aonde tiver salvo, aonde tiver escolhido, será arrebatado. Tá? Será arrebatado. Aqui no Brasil, na Argentina, Inglaterra, Estados Unidos, tá? Simultaneamente, os anjos vão reunir, tá? Em todo o planeta, os escolhidos. Esse é o propósito de ele vir com os anjos. Os anjos vão fazer a separação, né? Vai separar o joio do trigo, a ovelha do bode, né? O santo do profano. Esse é o propósito de ele vir com os anjos. Interessante isso, né? Outro texto que fala que ele vem com os anjos, que é um texto paralelo a Mateus 24, 31. Mateus 24, 31 é o texto paralelo. Está em Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículos 24 a 27. Eu só vou ler o 27. Só o 27. Para nós ganharmos tempo. Olha só. Marcos 13, 27. E então, ele, Cristo, enviará os anjos e reunirá. Esse é o propósito dos anjos virem com Cristo em sua segunda vinda. Então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, ou dos quatro cantos, da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Então os anjos vêm com Cristo, porque eles que vão reunir os escolhidos, tá, em todo o planeta Terra. Aonde houver crente, aonde houver cristão, será arrebatado. Será arrebatado. Esse é o propósito de ele vir com os anjos. Outro texto também, que fala de maneira clara que ele vem com os anjos, está em Lucas, capítulo 9, versículo 26. Capítulo 9, versículo 26, diz assim, de Lucas: Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Então, corroborando com o texto lá do capítulo 14, do versículo 14, de Judas, da carta de Judas, tá? Ele está vindo com os anjos. Ele está vindo com os anjos, tá? Ele está vindo com os anjos. E como eu falei, o propósito de ele vir com os anjos é que os anjos vão reunir os escolhidos, a igreja, nos quatro cantos da terra, do planeta. Onde houver cristão, será arrebatado. Os anjos irão levar, nos conduzir. Outro texto também que fala que Jesus ele vem com os anjos está em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Olha só, rapidamente aqui, para fundamentar, né? Estou fundamentando a minha resposta com textos bíblicos, tá? Não é em achismo, é com a Escritura. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Olha aqui, ó. Capítulo 3, versículo 13 de 1 Tessalonicenses. Diz assim: a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, e isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. A minha versão aqui, que é a NAA, traz santos. Outras versões traz anjos. É a mesma coisa, tá? Então aqui, Cristo vem com os anjos. E eu já expliquei o propósito de ele vir com os anjos. Outro texto também, que fala de maneira clara, tá? Coesa, objetiva e consistente, que ele vem com os anjos, está na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz assim, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7. Pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vós, e que dê a vocês, que estão sendo atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Com os anjos do seu poder. Então Cristo vem com os anjos. A sua segunda vinda, ele vem com os anjos, julgar os perdidos, julgar os desobedientes, julgar os falsos mestres, conforme lá Judas
a carta de Judas, versículo 14, que é o tema da pergunta, né? E também arrebatar a igreja. Então, a sua segunda vinda é juízo para os desobedientes, é juízo para os apóstatas, é o juízo para os apóstatas e alegria, felicidade para os crentes, para a igreja. Para a igreja. Então, o propósito de ele vir com os anjos, ele vem com os anjos, é que os anjos irão reunir a igreja dos 4 cantos da terra. Todos aqueles que servem a Deus, que é a igreja, que foi salvo, lavado, redimido, justificado, regenerado, será arrebatado. Tá? Aí você tem textos como 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 a 18, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, que fala também ali da ressurreição dos mortos. Tá? Que aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar. E nós que ficarmos vivos, diz Paulo, seremos arrebatados juntamente com eles e iremos encontrar o Senhor nos ares. Iremos encontrar o Senhor nos ares. Então aqui está respondido. Eu até peço perdão pelo tempo aí, mas uma pergunta que é complexa, né? É fácil ao mesmo tempo difícil. É fácil ao mesmo tempo difícil. Eu citei esses textos aqui para fundamentar a minha resposta. Então lá Judas, versículo 14, está falando de anjos. Cristo vem com os anjos. E lá no contexto de Judas, na carta de Judas, ele vem também para julgar os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos pastores. Tá bom? Está aqui respondida a sua pergunta, meu querido. E a todos aqueles que gostaram desse vídeo, dessa resposta, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até os próximos vídeos, querendo Deus.